Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que eu montaria uma carteira de 3 milhões de reais hoje. Ou seja, como é que eu investiria esse dinheiro para ter mais tranquilidade financeira. Então se você tem 3 milhões ou mais, esse vídeo vai ser muito útil, assim como você pode usar uma regra de 3 e tornar ele útil se você tem menos do que isso. Porque aqui eu vou te mostrar quais são as 4 etapas do meu sistema de alocação estratégica, sendo que a primeira etapa, que é o que a gente faz com todos os nossos clientes aqui no clube, é começar pela análise do investidor. Tá? Aqui a gente atende mais de 1.500 famílias, a gente recentemente bateu 2 bilhões de patrimônio sob aconselhamento. E se tem uma coisa que eu acho que o mercado financeiro está muito enganado, é naquela ideia de que existe um melhor investimento hoje. E olha, agora é hora de comprar dólar, daí passam 6 meses. Agora é hora de comprar ações, daí passam 6 meses. Agora é hora da renda fixa. Cara, bobagem, não existe isso. Existe uma melhor carteira de investimentos para ti, e para isso a gente precisa saber do teu perfil de investidor. Tem clientes nossos que investem apenas em renda fixa e tem clientes nossos que investem apenas em renda variável. Por quê? Porque eles têm perfis completamente diferentes. Eu fico louco quando eu vejo que qual o melhor investimento hoje é um termo que tem 6.600 buscas por mês, e quando você procura esse termo, tá? Não é uma crítica a quem escreve as coisas sobre, tira opções binárias, isso aqui é uma crítica sim, isso aqui é picaretagem. Mas você pode ver, tá, que eles estão sempre falando de produtos. É tesouro direto, são CDBs, debêntures, é renda fixa ajustada, é fundo de investimento. E aí um fala que é tesouro Selic, outro fala que é investimento no tesouro, outro fala que é CDB, LCI, LCA, e aí você entendeu, né? E aí vai, né? Esse é o ano da renda fixa, os melhores investimentos para 2024 são ações baratas, enfim, o foco é todo em produto. E mesmo se você que sair dessa avalanche de informações, você foi atrás de contratar um profissional, dependendo do profissional escolhido, esse também é um cara totalmente focado em produtos. Por exemplo, nos últimos 20 anos a gente viu uma debandada de investimentos feitos em grandes bancos para investimentos feitos em corretoras. Então o investidor médio, ele trocou o gerente bancário, que ele sabia que era um cara que tinha um conflito de interesses, muitas vezes, que muitas vezes oferecia o que era melhor para o banco e não o que era melhor para o investidor, e passou para o assessor de investimentos, que é uma figura no mercado que em 98% dos casos ganha comissões, só que muitas vezes o trabalho do assessor é um trabalho também focado em produtos, até pela natureza da forma como esse cara é remunerado. Ele ganha comissão pelos produtos vendidos e alguns produtos geram uma comissão maior do que as outras, e alguns produtos, além disso, tem menos transparência em quais são as taxas que existem nele do que outros. Então o papo continua sendo para produto e muitas vezes o investidor sente um conflito de interesses, sente que o assessor está puxando mais a sardinha para um determinado tipo de produto, tipo os COIs, porque são produtos que geram mais comissões. Então esquece isso de produtos e comece olhando para você. A gente gosta de fazer aqui algumas perguntas para os nossos novos clientes, que são: 1. Qual o risco você aguentaria correr? 2. Quais são seus objetivos financeiros, e em especial os de longo prazo? É construir uma aposentadoria por conta própria, viver de renda? Se sim, qual o prazo você desejaria para isso? Quanto você consegue investir todos os meses para esse objetivo? Qual renda passiva você deseja ter lá na frente? E 3. Você já investiu há mais tempo? Já investiu em renda variável? Já investiu em renda fixa, em fundos de investimentos? É importante também entender a experiência do investidor para saber como é que ele agiu e reagiu em diferentes momentos de mercado, como por exemplo enfrentando crise. E aí, passado por esse passo, entendendo o seu perfil de investidor, você vai para o segundo passo, que é definir a sua alocação ideal. O nosso método se chama sistema de alocação estratégica, porque a alocação é o ponto central dela. E se você não conhece a estratégia de alocação de ativos, ela é muito popular no exterior, pouco no Brasil, e nesse estudo que está na tela aí, foi comprovado que ela explica 93% da performance de uma carteira de investimentos. E qual é a lógica desse método? É que em vez de pensar em produto, em vez de pensar, olha, vamos ver um COI, vamos ver uma CRI, uma CRA, uma ação, ela pensa em classe de ativos. Significa, olha, teu perfil aqui é bem conservador, mas você quer viver de renda daqui a 25 anos, não consegue fazer tantos aportes, então a sua carteira tem que render um pouco mais. Então vamos desenhar uma alocação de ativos que tenha 30% de peso em renda variável, dividido entre ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários, e 70% de peso em renda fixa. É muito importante você ter clareza de qual é a sua carteira, qual é a sua alocação ideal, que é isso, inclusive, que vai te fazer sempre estar comprando na baixa e vendendo na alta se você seguir o nosso método. Vou te dar um exemplo do que aconteceu conosco, com os nossos clientes, lá em dezembro de 2019, quando a gente tinha mais ou menos 150 milhões de patrimônio sob gestão. Ou seja, a gente era mais de 10 vezes menores do que hoje, mas ainda assim a gente já atendia cerca de 100 famílias, 150 famílias. E para essas famílias, em dezembro de 2019, quando a bolsa não parava de subir, todo mundo queria investir mais em bolsa. E num ano, né, em que as pessoas colocaram 88 bilhões na bolsa,
a gente estava fazendo pequenas vendas. Foi isso que nós fizemos nos meses de novembro e dezembro de 19 e janeiro de 2020, seguindo o nosso modelo. Por quê? Porque a gente olhava para aquelas carteiras, a gente via que os clientes deveriam ter 20% em ações brasileiras, por exemplo, estavam com 24% de peso, então a gente vendia um pouco esse excedente. E aí, meses depois, a bolsa despencou, claro que a gente não tinha como prever, e aí o que a gente fez? A gente comprou bolsa. Mais de 11 milhões e meio de reais. A gente comprou quando ninguém queria comprar, seguindo o sistema de alocação estratégica. Então, desenhar uma carteira é ter essa clareza, né? Tem uma carteira que tem 70% renda fixa, 30% renda variável, ou 60% renda variável, 40% renda fixa, ou se você é muito arrojado, somente renda variável, divididos em iguais proporções. E o que é mais interessante, tá? Que se você já investe hoje, seja 3 milhões, 1 milhão, 500 mil, 50 mil, você já tem uma alocação de ativos. Talvez ela não seja pensada, talvez ela seja fruto de você ter ido comprando vários ativos aleatoriamente, mas se você olhar para sua carteira, quanto está investido em cada classe, você vai ter uma alocação de ativos. E aí, antes eu te mostrar aqui como sair dessa estratégia macro e ir para a estratégia micro de seleção de ações, renda fixa, etc., eu quero te mostrar como a tua alocação de ativos pode ser visualizada com a ajuda do especialista aqui do Clube do Valor. De tempos em tempos a gente abre vagas para sessões gratuitas de análise de carteira. Nessas sessões a gente sempre começa mostrando com qual é a alocação de ativos de cada investidor. Um exemplo desse cara aqui, que já investia um pouco em ações, um pouco em FIIs e nada em ações norte-americanas. Uma alocação bem duvidosa e cheia ali da parte de outros, né? 600 mil. A gente mostrou para esse cara que ele estava correndo risco demais, muito mais do que ele pensava, que ele podia reduzir o risco e aumentar o potencial de retorno se diversificasse no exterior. E, enfim, a gente ajudou esse cara a desenhar uma carteira ideal de investimentos, tudo isso de graça nessa sessão de análise de carteira, e depois ele acabou nos contratando para a gente fazer a migração da carteira dele do jeito que estava, bagunçada, para a carteira nova e acompanhar ele daqui para frente. Então o ponto é, se você já tem uma carteira de investimentos hoje, você pode ter acesso a essa sessão gratuita de análise diagnóstico de carteira. Se você está simplesmente insatisfeito com os resultados que vem tendo ou com quem está te assessorando, essa sessão faz muito sentido. E ainda faz sentido se você quer ter apenas uma segunda opinião de quem não tem conflitos de interesse. Então, se você quiser ter a sua conversa, aperta aqui no primeiro botão na descrição ou aqui para preencher o rápido formulário. A gente vai analisar as suas respostas e eventualmente te contatar, beleza? Pois bem, vamos lá para a parte de sair do macro e ir para o micro, que é o terceiro passo, né? Decidir as estratégias micro. E aqui sim a gente começa a falar de produtos. A gente começa a falar quais ações comprar para a parte de ações brasileiras, quais ativos de renda fixa comprar para a parte de renda fixa, o quanto investir em títulos públicos, o quanto investir em títulos privados. E aqui no Clube do Valor, o que eu acredito é que você precisa ter estratégias claras para a seleção de ativos em qualquer classe de ativos. E mais, tá? A gente faz isso de forma sistematizada, ou seja, olhando apenas números e não narrativas. Já foi provado por estudos que investir de forma apenas qualitativa, de acordo com as histórias que estão no ar, acaba te fazendo investir de forma muito otimista em bons momentos e de forma muito pessimista em maus momentos. E usando estratégias matemáticas não tem isso. O número, ele não é otimista ou pessimista, ele é um número, ele é um fato. Por isso que no nosso tema de alocação estratégica, primeiro a gente desenha a carteira ideal e depois a gente escolhe uma estratégia para guiar a nossa seleção de ativos. Eu vou te deixar aqui na descrição um link para um e-book chamado Como e Onde Investir R$1 Milhão, que eu falo muito mais sobre a parte macro e como partir da parte macro para o micro de seleção de ações. É um e-book totalmente gratuito, beleza? Segundo link aqui na descrição. E entra o quarto passo, que é o rebalanceamento inteligente. Que a gente faz tanto extra classe, para saber quando comprar mais uma determinada classe de ativos ou quando reduzir uma exposição a uma determinada classe de ativos. Num exemplo aqui, digamos que você tenha metade de ações brasileiras, metade de ações norte-americanas, e as ações brasileiras sobem bastante, o dólar cai e a sua alocação fica assim, deixou de ser meio a meio, passou a ser 65-35, o passo 4 é sobre vender um pouco aquela classe de ativos que está com peso maior do que o alvo e comprar aquela que está com peso menor. Basicamente, esse quarto passo que nos fez vender ações em novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Esse passo que nos fez comprar ações em março de 2020, quando ninguém estava comprando ações. E esse passo dá clareza exata e absoluta para saber quando comprar e quando vender um ativo. Então, como é que eu investiria 3 milhões de reais hoje? E eu não vou usar aqui o exemplo Ramiro, mas sim eu vou me colocar no lugar de uma pessoa que esteja me assistindo. Peguei aqui um dos nossos primeiros clientes para ilustrar, tá? Imagina que você é um médico, está com uma renda ativa bem alta, está acumulando bastante ativo, você já se aventurou em investir na bolsa, se assustou muito com a crise de 2008, depois voltou ali na pandemia porque não tinha muito o que fazer, ficava em casa, começou a estudar sobre investimentos, ganhou um pouco também, mas sempre sem seguir estratégia. E você é um cara que tem um bom dinheiro para planos de curto prazo na renda fixa.
é para poder viajar com a tua família, para poder trocar de carro e quer investir 3 milhões para o longo prazo. Eu te apresento a seguinte alocação: 60% de peso em renda variável e 40% de peso em renda fixa. E ainda cobro para montar tipo um fundo multimercado com essa alocação. Eu te mostro que numa grande crise essa carteira teria caído mais do que 10%. E alinho contigo que numa crise futura ela pode cair 20% do ponto máximo ao mínimo. A gente alinha que isso aqui é tudo por longo prazo. Eu te mostro que essa carteira teria rendido 14,5% ao ano, tirado custos, tirado inflação, tirado imposto de renda, te sobraria 6,67% ao ano. Ficaria quase 7% ao ano mais rico. E eu também te mostro que mesmo se você tivesse começado essa carteira há menos tempo, ela teria tido uma performance boa, 6% ao ano acima da inflação. E mais, tá? Nos últimos 10 anos, ela teria transformado 3 milhões de reais em cerca de 9 milhões de reais. E se você fizesse aportes de, sei lá, 2 mil reais por mês, é pouco, né, para quem tem um patrimônio de 3 milhões, teria mais de 10 milhões hoje, podendo viver com uma renda passiva de cerca de 50 mil por mês. E que você fosse seguir boas estratégias micro para seleção de ações, fundos imobiliários, renda fixa, e que faríamos o rebalanceamento de tempos em tempos, seguindo assim os 4 passos. Se você estivesse tranquilo com esse potencial de retorno, com esse nível de risco e com as estratégias, seria exatamente assim que eu investiria 3 milhões de reais. Eu citei antes, né, que se você está insatisfeito com qualquer ponto da tua carteira e quer ter uma segunda opinião, aperta aqui e aproveita uma das vagas para o diagnóstico gratuito de carteira. E se você quer me ver analisando pessoalmente algumas carteiras, às vezes de 500 mil, às vezes de 1, 2, 3 milhões ou mais, aperta aqui para assistir nossa playlist sobre análise de carteira. Um grande abraço e até mais.